texto. Enquanto no livro de Esdras, a gente vê o Esdras e o próprio Neemias, também no livro de Neemias, eles mandando embora as mulheres dos judeus, que eles tinham se casado com estrangeiras, mandando embora as mulheres e os filhos. A gente observa isso em Esdras e Neemias, com a intenção do quê? De manter a pureza da aliança de Deus. E Deus tinha dito: você não deverá se casar com outras nações, para evitar o quê? A contaminação de outros deuses, de outras culturas junto aos judeus. Isso tinha acontecido antes deles irem para o exílio, e eles voltam do exílio, mas voltam casados de lá. Quer dizer, existem alguns que eram bem cabeça dura, eles não tinham percebido o que tinha acontecido. Aliás, é uma coisa, eles são cabeça dura assim como nós somos, nós não somos diferentes disso. Ultimamente eu estou com uma convicção plena de que eu não sou nem um pouco diferente de nenhum daqueles lá. Muito provavelmente eu fizesse a mesma coisa, né? A partir já do Sinai, falando: pô, eu estou cansado de comer maná, viu? Não tem outra coisa, né? Enfim, isso é a figura do ser humano. Isso é a figura do ser humano. Então, o que acontece? A Esther, enquanto os irmãos dela lá em Jerusalém estavam despedindo as suas mulheres para evitar esse contágio, Deus está patrocinando aqui a união dela com um pagão, porque Deus tinha um plano, Deus tinha uma história que Ele estava construindo ali naquele momento. Então, muitas vezes a gente quer tentar entender a cabeça de Deus, como é que Deus faz, e tentar, com 500 aspas isso, tá? Julgar atitudes de Deus, falando: poxa, mas por que não faz sentido isso? É proibido, não pode, mas Deus vai usar exatamente esta situação, esta mulher se casando com um pagão, Ele vai usá-la e vai colocá-la na história. A Esther passa para a história, assim como Ruth passou para a história, como Raabe passou para a história, e mais ainda passou para a história na linha de ascendência de Cristo. E a Esther possibilita que isso aconteça, porque a atitude dela vai salvar este povo. E é isso que está acontecendo. Ela se casa com este rei. Se casa? Não. Ela foi escolhida, e quando chega a vez dela de estar na presença do rei, o rei realmente fica impressionado com ela. Por algum motivo. Ela era muito inteligente. Ela era muito inteligente. Sim, sem dúvida, ela era muito inteligente também. Né? Ela foi ardilosa. Não, eu não acho que ela foi ardilosa, eu acho que ela foi inspirada. Sim. Né? Apesar de ela ser uma pessoa que não é dentro da ideia do judeu tradicional, ela não fosse uma pessoa tão aparentemente rígida, seguindo aqueles preceitos, mas essa mulher tem uma fé muito grande. Ela teve uma educação que levou-a a ter esta fé, né? Não sabemos se foi do tio, se foi dos pais, mas pelo jeito deve ter sido do tio, porque ao que tudo indica, ele adotou-a muito criança ainda, né? E diz o texto, no capítulo 2, conta então da Esther ser feita rainha, conta do tratamento que ela passou pelos 12 meses de preparo, né? Um spa de tratamento lá, com massagem, com óleos, enfim, uma série de... André, está dando interferência nessas caixas agora. E o pior é que elas não deveriam estar ligadas, né? Não tem nada. Mas enfim, depois agora, aparece, depois dessa questão toda e do rei, e no versículo do capítulo 2, o versículo 17,
que fala que o rei amou Ester mais do que todas as mulheres e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores, era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias, ou seja, diminuiu impostos, né? Tirou um pouco dos impostos. Né? Coitado do povo, né? O rei está amargurado, ele mete imposto no povo. Mas precisa agora dar mais 51 para algumas pessoas. Quem sabe. Mas agora que ele estava contente, ele tirou um pouco os impostos, né? Ele aliviou os impostos das províncias e distribuiu presentes para todos. Quando mulher faz na vida do homem. Você vê só. Depois, no versículo 19 aqui, diz que quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, o Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Ester ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe havia ordenado. E Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai como tinha feito quando este a criava. Aqui a gente não sabe por que o Mordecai falou para ela não contar. Porque não era uma característica do Império Medo-Persa. Não tinha nenhum motivo até então, muito pelo contrário, o papel de Ciro foi um papel muito bondoso, porque Deus colocou aquilo no coração dele, de amor àquele povo. Tanto é que ele dizia, olha, eles vão voltar para a sua terra e eles vão reconstruir o templo e vão adorar aquele Deus. Ele tinha dito que que o Deus de Israel era o Deus. A gente vê isso lá no livro de Esdras, a gente vê isso. Ele mesmo declarava que o Deus de Israel era o Deus. Então, e depois a gente vê isso com Dário, que foi o pai do Assuero. Então não havia um motivo claro para esta proibição do Mardoqueu de dizer que ela não deveria dizer que era judia. Talvez Deus tenha colocado isso na cabeça deles, talvez tenha sido uma ordem de Deus, que colocou aquilo de alguma forma no coração deles, para que ela não dissesse, e isto vai ser importante na trama que vai se desenvolver para frente, né? Porque o Mardoqueu, ou Mordecai, diz aqui que ele trabalhava à porta do rei. Alguns maldosos dizem que ele chegou a esse cargo por causa de Ester. Não há consenso a respeito disso. Como sempre, existe um grupo que acha que Mardoqueu já tinha esse cargo, e um outro grupo que acha que foi por causa de Ester que ele assumiu essa posição. Tem as duas opções. Cada um escolha aquela que quiser, porque isso não vai fazer nenhuma diferença no resto da história. Mas a questão é, quando ele quanto a ficar à porta do rei, não é que ele abria e fechava a porta, ele era o porteiro do palácio, não. O trabalho dele de ficar à porta do rei era, além de organização da agenda diária, não eram todos que tinham acesso ao rei. Muito provavelmente, causas mais simples, problemas mais simples, o próprio cara que ficava na porta resolvia, não precisava ir para o rei. E o rei tinha que autorizar as pessoas a entrarem no recinto. E isto tem uma ligação direta com o papel de Cristo lá na frente. Isso é uma coisa interessante, porque a gente vai ver na história aqui de Ester um pouco para frente, que quando ela entra na presença do rei sem autorização, ela corria o risco de ser morta. Mas o rei aponta o cetro para ela, ela chega e toca na frente, na ponta do cetro dele, e daí sim
Isso significava: você tem autorização para entrar. Cristo faz isso conosco, porque nós não podíamos entrar na presença de Deus, por isso existia o sacrifício, por isso existia o sacerdote, o sumo sacerdote, porque eles tinham autorização, apenas os levitas, e no papel do sumo sacerdote, podia entrar na presença de Deus para expiar pecados do povo, uma vez por ano, ainda por cima. Quando Cristo vem, Cristo dá, com a morte dele, a autorização para que nós entremos diretamente no trono, na sala do trono, para levar as nossas petições a Deus. Por isso que eu não entendo muito, hoje em dia, né? Tem algumas igrejas que acham que existem outros intercessores, né? Que acreditam, fazem intercessão a santo, a Maria. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: quando você tem um problema, por exemplo, aqueles problemas que a gente gosta de resolver, problema com uma operadora de televisão a cabo ou de telefonia, você liga, diz que 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo, não sei o quê. Se eu tenho acesso ao dono da empresa, eu vou ficar ligando para o 103, eu vou ligar para o dono, falar: olha, o problema é esse aqui. Tem gente que quer falar, não quer falar com o dono, quer falar no call center. Se nós temos acesso a Deus, foi isso que Cristo fez, quando Ele morre, é exatamente isso, Ele autoriza que nós entremos na sala do trono, para falar diretamente com o Criador. Então isso de alguma forma prefigura o que aconteceria lá na frente com Cristo. É o rei dando autorização para que ela entre, mesmo não tendo autorização, mesmo não podendo, mas ela, por fé, ela corre o risco, entra, e o rei autoriza ela que fale isso. Mas isso eu estou adiantando algumas coisas só para fazer esse link. E o Mardoqueu, hoje nós vamos terminar com o Mardoqueu. A semana que vem a Cíntia vai dar aula, porque eu vou estar fora no domingo. Então a semana que vem é a partir do capítulo 3, né? O Mardoqueu descobre uma conspiração. Ele fica sabendo que 2 eunucos do rei, e isso é o versículo, está no versículo 21 do capítulo 2, 2 eunucos chamavam Bigtã e Teres, que eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Nós não sabemos indignado por quê, não temos a menor ideia do que ser porquê da indignação, mas naquela época era muito normal acontecer esse tipo de coisa. Alguém ficava com raiva do outro, principalmente o rei, armava um complô, matava e tudo bem, né? Não era uma coisa inusual, muito pelo contrário, era a coisa mais simples, mais comum do mundo. E o Mardoqueu descobre isso, descobre que havia esse complô, e como ele era chegado a Esther, obviamente ele não tinha autorização para vê-la, mas ele tinha meios de mandar recados. Tanto é que o texto fala em algum momento aqui que mesmo quando ela estava com o rei, ela sempre passava para conversar provavelmente com os eunucos, para saber como é que ela estava, se ela estava bem, se estava tudo ok com ela. Ele conta, ele faz com que chegue a Esther a história de que, olha, tem um complô para matar o Assuero, avisa ele. Deus começa a colocar os dois na trilha da trama do que vai acontecer aqui. É interessantíssimo a gente ver isso. O Mardoqueu descobrir uma trama que estavam urdindo para matar o Assuero. Deus faz com que ele fique sabendo e que leve isso para Esther, para que a Esther vá contar para o rei o que é que está acontecendo. Se isso não é mão de Deus, eu não sei o que é isso, porque é muita coincidência, tantas coisas que acontecem nesse livro, é muita coincidência que acontece. Então conta lá
que isso chegou ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. E daí eles investigaram o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Foram pendurados numa forca, é uma maneira, um eufemismo que a Bíblia usa para falar em empalamento, né? Que é o normal no Império, isso é uma característica do Império Medo-Persa. Então, este era a morte terrível que esses 2 conspiradores sofreram. E o livro das crônicas diante do rei é mais ou menos o livro de ata de tudo que o rei ia fazendo, né? Então, hoje, dia tal, o rei fez isso, tal, fez aquilo, bibibi, que é o tal do livro que ele, quando ficar com insônia, ele queria ver se conseguia dormir, ao invés de contar carneirinho, ele pediam para ler esse livro para ele, para ver se dava sono, só que no caso não adiantou, né? Nesse caso. Então, hoje nós vamos até aqui, semana que vem a Cíntia conta aqui o que aconteceu com o Amã, vai falar, porque o Amã aparece, isso é uma coisa importante que eu queria deixar. Olha, a Esther é feita rainha de 479 a 478. O Amã vai aparecer 4 anos depois. Tem um intervalo de 4 anos entre ela se tornar rainha e o Amã aparecer. Da onde que ele vem? Não sei. Se você souber, você conta para ele da onde que ele veio. E então, são 4 anos que a gente tem aí de um hiato que ela teve sossego, vamos dizer assim. Ela e o Mardoqueu estavam vivendo tudo bem, até que aparece essa questão aqui dessa trama que vai desencadear toda a continuidade da história aí. Então, meus irmãos, é isso que era a aula de hoje, e que Deus os abençoe. Perguntas e, como é que fala? Comentários, discordâncias, né? Ou então assistam o próximo capítulo. Vou guardar para perguntar para